Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Pensamentos, Pitacos e Poesia. Semanalmente a gente aparece aqui às quintas-feiras, às 11 horas da manhã. No YouTube, no nosso canal Pensamentos, Pitacos e Poesias e também no Spotify e em outras redes. Fique à vontade para ouvir, assistir e compartilhar com as pessoas que você gosta. No dia de hoje eu recebo o Paulo Júnior. Ele é pastor da Igreja Sal da Terra em Goiânia e em Brasília. Além disso, é engenheiro e é um pensador contemporâneo. E a gente vai falar sobre os mais diversos assuntos, começando com vida com Deus, passando pela liquidez da sociedade atual e encerrando com a questão da maioridade, da população idosa no Brasil. Ele tem alguns dados muito relevantes. Paulo Júnior, pastor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Rapaz, eu que agradeço, Samer, o pessoal que está aí te acompanhando. Sou alguém que te acompanha, sou seu seguidor, né? Então, minha casa. E é muito legal estar aqui como alguém que é tremendamente afetado, abençoado e edificado pela sua vida, pela sua família, sua casa. Então, está aqui. Eu estou aqui numa mesa de amigo, de família, um privilégio, uma honra. Pastor, quem te viu, quem te vê. É uma frase que se encaixa perfeitamente antes da gente começar aqui, porque o senhor perdeu muito peso. Antes e depois, só para as pessoas entenderem, quantos quilos o senhor perdeu, o que mudou na sua vida? Vamos começar pelo fim. Vamos começar pela questão da população idosa. O que mudou e como é que está? Olha, mudou praticamente tudo, né? Num aspecto assim, se eu pensar que hoje eu sou o Paulo Júnior habitando outro corpo, então mudou tudo. É como se eu tivesse mudado de casa, de país, de linguagem. Eu estou aprendendo a viver com essa idade, com 66 anos, no corpo que eu tinha quando eu tinha 17. Então, é como se fosse um jubileu, literalmente. São 50 anos. Né? Eu lembro, o jubileu era com 50 anos. Com 50 anos zerava e começava tudo de novo. Era uma alforria geral. Então, é como se eu estivesse vivendo uma alforria de 50 anos. E agora eu tenho a vivência, a clareza, a percepção, a sensibilidade de 66, habitando o corpo que eu tinha com 16 e com 17. Lógico que com limitações e tudo, mas o peso que eu carrego, a mobilidade, a facilidade de lidar com os netos, com tudo, para dirigir. Eu viajo muito, né, ainda de carro, gosto, para mim é um lugar de reflexão. Então, e eu até falo que eu não perdi nada não, porque eu não quero achar eles de novo não, eu larguei para trás, eu deixando para trás as coisas que para trás ficam. Então eu espero que esses 50 quilos tenham ficado para trás. O pastor perdeu 50 quilos, falando sobre a nova fase com a mente madura, o trecho de O Mercador de Veneza, Shakespeare, eles têm que adivinhar o que estava escrito, qual era o ponto a ser escolhido. E aí o sujeito erra. E quando ele erra, o escritor diz assim: você errou, basicamente é o seguinte, porque eis o segredo da sabedoria, mente velha em um corpo jovem. Isso. Então, as pessoas gostariam de ter isso. Eu queria ter o corpo, eu queria ter meu corpo, eu queria ter 20 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Isso. Então, de certa forma, eu estou vivendo esse privilégio. Está vivendo esse privilégio. E só para não ficar assim muito arrebatado, com algumas limitações de joelho, de locomoção, que também faz bem para a saúde. Porque senão ficar aquele corpício também pode mexer com a cabeça, aí já não fica tão saudável assim. Pastor, vamos conversar um pouco sobre a questão da população idosa, e já vou passar para a vida com Deus, mas o senhor estava me trazendo alguns dados e a sua especial preocupação com a situação do idoso no Brasil. Por que motivo? Olha, porque a gente lida com gente, trabalha com gente, né? Eu sou engenheiro e eu acho que para mim foi muito bom eu lidar com uma formação técnica da engenharia e a questão espiritual. Então, para mim, deu para trabalhar bem essa questão do que é o visível, o aparente, e também que é o invisível. Então, trabalhar isso na forma de processo. A engenharia me ajuda a perceber a espiritualidade no processo e não apenas no rito, na liturgia, na devoção. Com isso, dentro daquilo que a gente desenvolve, o nosso ministério ele sempre foi calcado
por responsabilidade social. Então, a primeira coisa que a gente fez como Banda Sal da Terra foi criar uma instituição que está lá até hoje, que atua na área da saúde há 40 anos, e é uma instituição hoje com reconhecimento internacional na área da saúde, educação e transformação social. Então, a gente sempre teve essa sensibilidade. Aos 40 e poucos anos, ou seja, há 20 anos atrás, eu comecei a perceber, bom, e como engenheiro, o que vem pela frente no processo? E aí vinha a questão do envelhecimento. E fui percebendo que no Brasil não havia conscientização, não havia consciência para ficar velho. A sociedade brasileira simplesmente, e acho que até mundial, acho que o mundo agora está percebendo por que o povo não pensava na velhice? Porque ninguém ficava velho. A idade média mundial era 60 e poucos anos. Então, a velhice era no céu. Agora, para você ter uma ideia, a Inglaterra até pouco tempo atrás tinha 1 milhão de pessoas acima de 100, para uma população de 70 milhões. Então a Inglaterra tem 70, 80 milhões de habitantes. 1 milhão com pessoas acima de 100. Em pouco tempo agora, em menos de 10 anos, eles vão ter 10 milhões centenários. Você consegue imaginar o que é o impacto social disso? Uma expectativa no Brasil de vida que podia chegar a 60 anos, agora pode chegar a 90. Um estado como Santa Catarina é a maior concentração de idosos no Brasil. Só que lá o idoso ele é abastado. Então ele não só é idoso, ele vive bem, como ele tem perspectiva de vida longeva. Alguns planos de saúde brasileiros estão falindo, literalmente, porque não estavam preparados para lidar com um velho que durasse tanto. Algumas famílias estão entrando em colapso. Então eu vou começar por um dado para vocês sobre a questão da velhice que nos levou a começar a perceber que isso era um assunto a ser conversado. No Brasil, véspera de feriado prolongado e férias, as internações de velho em instituições de saúde mais do que dobram, elas aumentam exponencialmente. A família induz o velho à desnutrição e à desidratação para ele dar sinais de demência para poder justificar a internação. Então a família intencionalmente leva o velho dela à demência instantânea, às vésperas de tirar férias para poder justificar a internação. Isso é intencional. Meu Deus. Então, nós lidamos com situações. Então, a gente começou a despertar. Então, tem 20 anos que a gente começou a conversar dentro da nossa realidade ministerial, as igrejas. Quantos pastores velhos você conhece que são literalmente descartados do processo depois de 60 e poucos anos? Sei lá, um sem número. Tá vendo? A igreja entrega para ele um apartamento de menos de 70 metros quadrados, uma salinha que ele não consegue receber um filho e uma nora com um neto, e acha que isso é uma moradia digna para um cara que está acostumado a receber gente em casa. Isso é uma moradia digna se você for pensar que ele vai sentar na frente da televisão e dormir, mas esse cara, ele tinha um convívio social que ele não consegue repetir isso agora, no momento em que às vezes ele tinha mais para entregar. Ele não consegue receber os vizinhos na casa dele. Ele não consegue fazer um pequeno grupo. No entanto, a igreja entende que ele está morando bem. Vai ter um carro popular para ele poder ir e vir, só que ele não vai conseguir dirigir isso. Então, quem está cuidando? Quem está cuidando dos velhos? Quem vai ficar com a conta da velhice? Então, hoje o Brasil está entrando numa crise social que o mundo vem se preparando um pouco antes, porque se deparou com ela um pouco antes da gente. Então foi por isso que a gente começou a conversar e a tratar desse assunto, tem uns 20 anos. Mas mais do que, o senhor falando assim, o senhor está narrando que seria uma espécie de descarte. Usei, agora deu o que tinha que dar e estou descartando. Mas mais do que um descarte, o senhor está dizendo, também é um desperdício. Um desperdício. Porque é no auge da sua sabedoria, ainda que não seja no auge da sua mobilidade física, isso. Você pega uma pessoa que teria muito a contribuir e simplesmente descarta do processo decisório familiar e da igreja. Você é um leitor, você é um cara que busca o conhecimento e tem apreço por isso. Nós não temos mais aquela cena do cara no leito de morte, ver o céu aberto, um anjo vindo buscar ele e a família inteira dando testemunho de que ele está entrando na glória. Acabou isso. Quem está testemunhando isso hoje é uma máquina, fazendo pip, 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 no último momento da vida dele. Ele não vai morrer em casa, ele não vai morrer na presença de um neto, ele não vai dar o último testemunho. Ele é um caduco que pode ter o seu último momento de lucidez, dizendo, eu estou vendo os céus abertos, veio um anjo me buscar. Os netos não vão ver isso.
A família não vai ver isso. Ela vai receber um corpo frio, desespiritualizado, para enterrar. Então não existe mais essa passagem, a contemplação, o objetivo do subjetivo, o conhecimento, isso não é mais compartilhado, isso foi tirado da mesa, inclusive. No mundo empresarial existe hoje um debate entre a linha fordiana e a linha toyotiana, entre o fordismo e o toyotismo. O fordismo, em nome da produção, do resultado, do mercado, fez a linha de produção. O que o fordismo descobriu com o tempo? É que, ao mesmo tempo que ele aumentava a produção, ele produzia descarte industrial. Quem era um dos descartes industrial do fordismo? O velho. O que hoje a sociedade empresarial está discutindo? O modelo Toyota, que traz o velho na cultura japonesa para a mesa de discussão, porque ele continua cooperando na composição do sistema, da estrutura. Então, a sociedade está discutindo isso, o mundo está discutindo isso. E é um problema que no mundo antigo ele está sendo tratado ainda de maneira intuitiva, passiva, porém digna. No Brasil, ele é intuitivo, ele é passivo, mas ele é indigno. A velhice está ganhando conotações de indignidade. O mundo lá fora já está tratando isso com alguma dignidade. O que acontece? A Alemanha acaba de assinar um tratado agora de cooperação com o Brasil. Qual é esse tratado? Qualquer jovem, qualquer pessoa brasileira com alguma expertise, com alguma competência na área de cuidado, saúde, enfermagem, qualquer coisa, farmacêutico, ele recebe visto de permanência em 15 dias. Para ser o quê? Um cuidador de velhos. Então, nós não só estamos tendo um problema com o nosso velho aqui, como nós estamos sendo sequestrados da nossa juventude. 70% da população dessa garota aqui, 70% da nossa população jovem hoje, isso é dado estatístico, sabe? Pensa em morar fora do Brasil. Nós somos a maior velocidade histórica de envelhecimento da humanidade. O Brasil está levando 20 anos para envelhecer o que a França levou 200. Em 20 anos, até 2030, nós vamos ser majoritariamente acima de 65. E minoritariamente a menos de 30 e prioritariamente reduzido menos de 14. Então nós vamos ter uma população reduzidíssima, menos de 14 anos. Já reduzida a menos de 30 e elevadíssima acima de 65. Essa é a realidade da sociedade brasileira a partir de 2030. Não tem plano de saúde que vai dar conta disso, não. É verdade. A questão do plano de saúde é uma questão muito delicada. Né? Alguns estão quebrados. E os que não estão passando por uma situação muito delicada pela sobrecarga do sistema, etc. E, bom... A França aumentou em 3 anos a idade para aposentar e teve incêndio, teve barricada na rua, teve manifestação popular. Mas esse é um problema, e o senhor vem estudando esse problema há um tempo, se preocupando com esse problema há um tempo. Existe uma possível solução ou ideias de solução? Paulo Borges Júnior, dentro daquilo que a gente está conversando, estudando, avaliando. Eu hoje estou sentado aqui com você também como vice-presidente do Instituto da Parentalidade Prateada, sediado aqui em Brasília. Essa discussão toda levou à formação de um grupo. Existe um grupo hoje de pessoas muito qualificadas, algumas das pessoas mais qualificadas na área de envelhecimento saudável, se reuniu aqui em Brasília e formou um Instituto de Parentalidade Prateada. Depois até você pode divulgar isso, está lá no Instagram, muitas informações. Então, gente que, assim, as mais altas autoridades nessa questão da saúde, a questão jurídica, o apoio jurídico, quantos velhos sofrem violência dentro de casa, questão de herança e tudo mais. Particularmente, eu acho que uma das coisas que podem trazer cura para isso, terapia para isso, é a área da educação. Porque se nós não podemos devolver o velho na área efetiva da produção, onde ele tem que lidar com as mãos, por que não trazer de forma intencional e consciente o velho para o ambiente do ensino? De maneira intencional. Ele voltar à sala de aula para contar a sua experiência, sua vivência, seus valores, seus enfrentamentos,
de uma forma pedagógica não acadêmica. Que você sabe também, tanto quanto eu, que a educação brasileira está comprometida porque ela foi para o viés do ensino facultativo. Hoje nós não temos universidade no Brasil, nós temos faculdade. Hoje toda a educação do brasileiro está focada na qualificação profissional. Nós não temos ensino superior, nós temos qualificação de mão de obra a nível superior. Então hoje nossos cursos são profissionalizantes, eles não são cursos de formação universitária, eles são profissionalização a nível superior. Você sabe disso. Concordo que é. Você está lidando nessa área. Sim, sim, sim. Muito do desafio que você enfrenta aqui é porque você pega um cara que ele quer ser cartesiano e saber como é que ele vai se qualificar profissionalmente, mas ele não quer agregar. E eu vejo o seu esforço em agregar cultura à formação profissional. Existe uma dificuldade cultural ou de valorização da cultura que vem desde sempre e se reproduz na universidade. Então, por exemplo, eu me recordo da minha faculdade de Direito, havia disciplinas como Sociologia Jurídica, filosofia do Direito. Ninguém dava nem aí, porque o que importava no fim das contas era aprender Direito Civil, Direito Penal, Direito Processual Civil, Processual Penal, que é a ideia da atividade prática. Evidentemente, isso forma um profissional, não forma um pensador. Pronto. E vai formar um escravo de luva branca. Por isso que ele é qualificado. Hoje, os nossos profissionais têm lugar no mundo inteiro. Então, qualquer profissional brasileiro hoje ele é valorizado no mundo inteiro. Mas para ser um escravo de luva branca. Ele vai ter vez porque ele faz o fomento, ele faz a escala do processo, mas ele não tem voz. A nossa juventude fora do Brasil tem vez em qualquer escala profissional a nível executivo. Mas ele não senta para ter voz a nível da decisão para onde os recursos e o direcionamento daquilo vai. Ele ajuda a desenhar o produto, mas ele não participa da reunião que define para onde o recurso vai a partir da escala que aquele produto alcançou. Você sabe disso, você vive isso no Brasil. Então, nós estamos enfrentando uma crise que é dramática. E eu creio que a única forma de trazer ajuda é devolver o velho a esse ambiente da educação, como boa parte das universidades fazem no mundo inteiro. Aquele que formou, o profissional mais antigo, ele continua participando, inclusive até como investidor do processo. Ele não se ausenta do ambiente educacional. E é isso que devolve cultura ao ambiente da formação. Então, devolver o velho ao sistema de educação devolveria cultura, porque devolveria história, sentimento, sensibilidade, percepção, valores. Ele ia falar das crises dele. Então, eu creio que uma das formas, e fica aqui um apelo junto a você aqui, nesse sentido, a gente trabalhar de forma mais intencional e consciente. Por que não? Fazer isso na forma da geração de conteúdo, de uma agenda intencional e programática para trazer. Então, o empresário que foi bem sucedido, ele pode voltar. Tanto é que alguns empresários estão fazendo isso intuitivamente. Boa parte do empresariado hoje brasileiro está fundando o quê? Escolas. Para suas próprias empresas. Porque eles perceberam que se eles não produzirem esse ambiente de escola de cultura, eles têm comprometido os seus líderes futuros na própria empresa. Perfeito. Então estão criando suas próprias escolas. Então eu acho que uma forma prática, acessível, intencional, que é o que alguns países estão fazendo. Por exemplo, levando o velho para a creche, levando os alunos de creche para os asilos, para eles contarem a história de vida deles, porque isso faz parte da educação. Ô Samer, tiraram filosofia das nossas universidades. Então hoje quem quer estudar filosofia tem que se matricular num curso de filosofia. Não só, e tiraram os cursos de filosofia. Você só tem cursos de filosofia hoje, basicamente, em universidades públicas, porque é um curso muito deficitário. Ele não se paga. Eu conversava com um amigo que se formou em filosofia na UNB, e ele me disse, a minha turma se formou, a evasão é de 90%. A minha turma se formou, foram 6 pessoas. Tá então começam 60 pessoas. Quem sabe a gente não pode pegar a figura do velho e trazer ele para um ambiente educacional como o filósofo da vida. Prático. Ele é um filósofo, ele é um cara que vai agora olhar a vida e vai conseguir trazer, ou seja, nós devolveríamos filosofia ao ambiente educacional sem ônus, no sentido de
de maneira afetiva, porque ele ia sentar lá para filosofar com os jovens e ouvir perguntas. Como é que você enfrentou isso? Como é que ficou seu casamento? O que foi feito de seus filhos? O que você faria hoje se você tivesse começado de novo? Isso é filosofia. Perfeito. Uma reflexão, né? Basicamente, o senhor está falando é preciso devolver o velho para um lugar de honra. De honra, de mesa. Trazer ele de volta para a mesa. Trazer. Quais são os dois elementos da sociedade que saíram da mesa porque incomodavam? A criança, porque fazia bagunça, e o velho, porque fazia a mesma bagunça. Não sabe pôr comida na boca, tem que usar babador, não sabe se vai fazer xixi nas calças. Então nós tiramos a criança e o velho. Com isso, nós fizemos uma ruptura social. E quem são as duas partes da sociedade que melhor se entendem, mesmo ninguém sabendo o que eles estão falando direito? O velho e a criança. Você coloca um velho e uma criança, ninguém entende o que os dois estão falando e os dois se entendem. Por que eles se entendem? Porque eles têm um elemento afetivo. Então o que nós tiramos da mesa? O elemento afetivo. Que era o que justificava a comunicação quando a gente não se entende. Então, se a gente tirar o elemento afetivo da mesa, nós obstaculamos a comunicação, porque é o elemento afetivo que faz com que a gente consiga se entender quando a gente não se entende. Perfeito. Sem os afetos, a gente vai continuar não se entendendo. Com afeto, a gente continua não se entendendo, mas com afeto a gente se entende, porque se conhece. Aí a gente traz o elemento do conhecimento. O que era a filosofia? Eu conheço alguma coisa que me ajuda a enfrentar aquilo que eu não entendo. Hoje a gente vai formar um cara que ele quer entender. Ele quer dominar o entendimento, mas ele não quer ter o conhecimento, ele não tem paciência para o conhecimento. Mas a espiritualidade não está fundamentada em entendimento. A nossa teologia ficou dogmática. A teologia está comprometida porque ela foi para o campo do entendimento. E a teologia não era para entender, era para conhecer aquilo que a gente não entende. Você hoje é um homem casado. E você descobriu agora que a pessoa que você mais ama é a pessoa que você menos entende. E que você só consegue conviver bem com ela porque você a conhece mais do que a entende. Então é o conhecimento que ajuda a gente na falta do entendimento. E o entendimento é aquilo que nos ilude a respeito do conhecimento. Sendo que, na verdade, eu entendi aquilo que eu controlo, aquilo que eu domino e aquilo que me convém. Mas e aquilo que eu não controlo? E o que não me convém? Eu preciso conhecer. Filhos. Sabe que dia que você vai entender seus filhos? Então dedique-se a conhecê-los. Porque no seu momento mais difícil, quando você não conseguir estar entendendo nada e eles não estão entendendo você, você não duvida de quem eles são, porque você os conhece. Ainda que você não os entenda. E ainda que eles não entendam você. Alguém tem que conhecer. Quando não é suficiente, nem é possível entender. Isso afeta a espiritualidade, isso afeta a sociedade, isso afeta a educação. Era isso que a filosofia se perguntava e que a espiritualidade respondia. Quando fizeram o divórcio da filosofia com a espiritualidade, nós pegamos uma espiritualidade que agora ficou devocional, obscura, a espiritualidade das trevas, porque ela acha que entendeu Deus e Deus nunca foi para ser entendido, era só para ser conhecido. E a filosofia ficou pagã, ficou incrédula, porque ela só faz perguntas com a presunção de também querer entender as respostas. Mas quando a gente se conhece espiritualmente, a última coisa que a gente está querendo aqui é se entender, a gente quer se conhecer melhor. E isso faria a conciliação do judeu e do gentio e do bárbaro. Aqueles que aparentemente pareciam inimigos, agora poderiam conversar porque sabem que são irmãos. Se a gente souber que a gente é irmão, vamos conversar, mesmo que a gente não se entenda. Por quê? Porque nós somos irmãos, a gente se conhece. Espiritualmente a gente se conhece. E a espiritualidade foi por viés de ou você me entende ou você é pagão. Ou você se submete àquilo que eu entendi por você, ou você vai para o meu inferno. Porque com certeza eu não vou para o seu céu. Então, inferno por inferno, você vai para o meu. E a não ser que você se submeta ao meu entendimento para ter o direito de ir para o meu céu. Isso não é espiritualidade, isso é proselitismo.
Perfeito. Caminhando para a ideia de vida com Deus, então, eu vou começar com uma frase que, na verdade, sintetiza um pensamento do Chesterton. Eu estou lendo um livro dele, chamado Ortodoxia. E, basicamente, a síntese de um trecho é o seguinte: antigamente, o homem duvidava de si, mas acreditava em Deus. Isso lhe dava paz. Hoje, o homem duvida de Deus e acredita em si. Foi aí que ele se perdeu. E ele acredita em si muito instigado por uma filosofia, agora trago para os dias atuais, né, saindo de Chesterton para os dias atuais, muito instigado por uma filosofia patrocinada por treinadores atuais, por influenciadores atuais, no sentido de que você tem que acreditar no seu potencial, é você e você pode, você faz, enfim. O homem acredita em si e duvida de Deus, como nessas décadas de vida pastoral, o senhor tem percebido a evolução das pessoas no tocante ao seu relacionamento com Deus? Eu creio que, para mim, né, dentro daquilo que eu entendo assim como reflexão, a primeira coisa, a gente tem que dissociar fé de crença. Como assim? Fé não é acreditar, fé é conhecer. É aí que já começa o imbróglio, porque quando eu acredito, é aquilo ao que eu dou crédito. E para eu dar crédito, a primeira coisa que eu faço é acreditar a mim mesmo. Então eu atribuo a mim um crédito que na verdade eu não tenho. Então eu passo de um pressuposto, de uma conclusão tirada a meu respeito que já é equivocada. Então eu acreditei, eu atribuí a mim créditos formados a partir da minha falta de conhecimento. Aí eu vou formar um Deus a quem eu acredito. Então eu estou dando créditos a Deus e ele agora que se esforce para corresponder aos créditos que eu estou dando para ele. Ele é que vai ter que agora ver lá o que ele faz com o tanto de oração que eu investi, tanto de dízimo que eu dei, tanto de culto que eu fiz, para ele continuar sendo meu Deus que goza da minha credibilidade. Porque eu dei a ele um crédito. A fé não é acreditar. A fé não é para o que está por vir. A fé é o conhecimento do que já veio. Então a fé tem mais a ver com revelação do que com curiosidade. Então a fé é conhecimento. Quanto mais nós nos conhecemos, mais sólida e consistente é a fé, a convicção que nós temos da nossa relação, naquilo que nós não temos crédito. Por isso que a fé não é para formar um crente, a fé é para formar um justo. O justo viverá da fé. Então a fé não é para garantir as intenções e as expectativas da minha crença. A fé é para eu fazer justiça. Então a fé é para que eu consiga entregar o conhecimento que agora eu tenho de uma coisa que eu não sabia. Então alguma coisa foi me oferecida, a graça produziu em mim fé. Então a fé não é para eu alcançar a graça. A fé é o que se forma a partir do conhecimento da graça. Então a graça foi concedida, ela produziu fé. O que o mundo fez? Ele colocou a fé como condição de garantir a graça. Seja em Deus, seja em mim mesmo. Então eu mudei de Deus. Na verdade, não é que eu acreditava em Deus e desconfiava de mim, agora eu acredito em mim e desconfio de Deus. Não. Eu sempre acreditei em alguma divindade, fosse eu ou fosse a divindade que correspondia às minhas crenças. Dos dois jeitos não estava funcionando muito bem, porque eu abdiquei de conhecer. Então, quem criou todas as coisas não foi a divindade. Quem criou todas as coisas foi a paternidade. Foi um Deus, foi um pai com seus poderes de Deus, fazendo a vontade do pai. Então, não foi um Deus querendo ser pai. Foi um pai usando seus poderes de Deus. Então, tudo que Deus fez foi para produzir conhecimento e não reconhecimento. Não é uma divindade querendo ser reconhecida. Mas conhecida. Conhecida. Deus não quer ser reconhecido. Ele queria ser conhecido. Deus quer ser conhecido. Então, fé é para conhecimento. E não resultado de uma expectativa de reconhecimento. Então, a fé não é para que, ao fim,
Deus me reconheça e eu reconheça a Deus. E é por isso, a gente só trocou a divindade do altar. Por isso que os nossos deuses eram mais ou menos desenhados à nossa forma. Eu acredito, Samir, que ninguém vai conhecer o Pai a não ser que esteja absolutamente desapontado com a divindade. Então, se não houver um absoluto desapontamento da divindade, uma absoluta frustração das crenças, a gente não entra na dimensão da fé. Por isso que Cristo, na cruz, ele faz a celebração do desapontamento da divindade. Deus, por que me desamparaste? Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Então, se eu não cruzar a linha de ser absolutamente abandonado pelo Deus a quem eu confiei os créditos, eu jamais vou conhecer o Pai dos meus afetos. Vamos lá. É bom a gente... Tá ótimo. Eu quero ajudar no entendimento das pessoas que estão ouvindo. Perfeito. Deus... Então, basicamente, estou dizendo o homem precisa adorar algo ou alguém. Quando ele colocou as expectativas em Deus, ele disse: Deus, você precisa corresponder às minhas expectativas. Isso se eu não corresponder. Como Deus não vai corresponder à expectativa humana, o homem, diante dessa frustração inevitável, resolveu não mudar de atitude, mas mudar de Deus. De Deus. Colocou a si mesmo no lugar. No altar. Era previsível isso. Essa foi a tentação no jardim. Por que você não faz alguma coisa que no fim vai colocar você no lugar do seu próprio Deus? E aí você não vai ter dúvida de que as suas expectativas vão ser atendidas. Perfeito. Porque agora você é a divindade. E aí não há lugar para desapontamento. Só há lugar para expectativa satisfeita. Então aí, agora eu persigo expectativas. Eu não traduzo convicções. Então hoje a gente tem um estímulo, uma excitação da expectativa. Quanto mais forte for a sua expectativa, mais intenso será o seu esforço. Mas as pessoas não estão percebendo que isso não traduz trabalho. Porque trabalho é força vezes movimento. Quando eu estou fazendo um esforço muito grande para ser reconhecido na posição que eu ocupo, eu movimento, eu tenho uma hiperatividade com pouca realização de trabalho. Então, qual está sendo o resultado final disso? Exaustão, depressão, burnout. Então, o fim disso tudo é o esgotamento, porque ao fim de tudo ele percebe que houve um grande esforço, ele se dedicou, ele foi hiperativo, mas ele não foi proativo. Ele não fez o deslocamento, ou seja, houve muito gasto de energia, muita força, mas não houve deslocamento. Ele não conheceu o outro, ele só conheceu a si próprio. Então, no fim de tudo, ele nunca saiu do lugar. O que ele vai encontrar no fim de tudo? Solidão. Perfeito. E, na sua visão, o nosso avanço enquanto sociedade se deu com pessoas querendo aumentar as suas crenças e diminuindo o seu conhecimento de Deus? Qual é a sua visão, assim, em geral, assim, da igreja como um todo, ou do papel da igreja no Brasil, talvez no Brasil, nos Estados Unidos, deve ser mais conhecido, nessa conscientização das pessoas? Fé e obras são duas coisas que têm que andar juntas. Então, graça, fé e obras. A graça é uma bênção concedida. Então, a graça não é uma bênção alcançada. Não é uma graça alcançada. É uma graça revelada. A graça revelada produz fé. Então, a fé é a consciência que se forma a partir de uma graça revelada. Qual vai ser o resultado disso? Trabalho. É trabalho. Qual a melhor maneira de você traduzir sua fé e suas convicções? Trabalho. Obra. Trabalho. Só que a obra tem que ser boa. Quando ela é boa? Quando ela é para o outro. Então, se é fé, é para o outro. Se é crença, é para mim. Perfeito. Então, o que aconteceu? Vai lá e dessignifica a obra. Você compromete a fé, corrompe a graça. Então, quando eu peguei a obra e fiz ela em favor de mim mesmo, ela deixou de ser trabalho. Agora é o que eu realizo para que o meu quem chegue aonde eu quero. Então, na verdade, se a gente for falar aqui agora, né, espiritualmente, o que foi a tentação do jardim? Deus disse assim: eu abençoei você,
Agora você vai lá e frutifica para revelar as virtudes que você já recebeu. Então, todo o meu trabalho era para materializar uma virtude que eu já carrego. Então, eu venho de um onde, sou formado um quem para realizar um quê. De modo que esse quê revela o quem que eu já sou, porque eu conheço de onde eu vim. Então, eu tenho um onde, um quem e um quê. O que o diabo fez? O que é a tentação demoníaca? Por que você não faz um quê para transformar você no quem você ainda não é, para você chegar onde você gostaria? Então, o meu onde, graça, deixou de ser uma referência perspectiva e passou a ser uma referência expectativa. Quando a graça é uma expectativa, ela corrompe o seu valor, porque ela passa a ser por interesse ou necessidade. Tudo que é por interesse ou necessidade não é por amor. Então, a partir do momento que aquilo não é uma graça concedida, ela passa a ser meu interesse. A hora que ela passa a ser meu interesse, ela está corrompida na natureza, porque agora ela é o quê? A minha cobiça. E não minha referência. Então, tudo que eu fizer não vai ser trabalho, vai ser serviço. Porque, no fim, o que eu pretendo é salário e não virtude. Só é trabalho aquilo que comunica virtude. Tudo que pretende salário é emprego, é prestação de serviço. Perfeito. Então, vamos lá. Adorei aqui. Eu só tento traduzir aqui. Basicamente se pela graça eu tive fé, essa fé necessariamente se traduz em um trabalho. Um trabalhador. O trabalho é voltado para o outro. Então, quando você pega, por exemplo, Agostinho, que pela graça alcança fé, o seu trabalho é contar ao mundo sobre Jesus. Ele vive para conscientizar o mundo. É Paulo, vivo para o outro. Pronto. Então, fé... se de alguma forma a minha conduta escandaliza o irmão, ainda que não seja pecado, eu não vou praticar essa conduta porque eu não quero que o mais fraco do que eu caia. A minha conduta também é voltada para o outro. Mas não é errado, tudo bem, mas há quem seja mais fraco do que eu. Então, pela graça eu tive fé e com a fé eu tive trabalho. Quando eu alcanço a crença e não a fé, nessa distinção que você faz, a prece ou o meu objetivo junto a Deus é que eu seja o abençoado e não o abençoador. Pronto. Que Deus fala, não, então, olha... Salário. Acabou. Que é mais ou menos a ideia do dízimo. Eu dou 10% esperando que Deus corrupção passiva. Me dê mais do que isso, que me devolva muito mais. Corrupção passiva. Eu acho que Deus é um corrupto porque ele trabalha com propina. Então, assim, isso é crença. E aí isso está corrompendo tudo. Então, o que está mais corrompido hoje na vida? No ambiente de trabalho. Quem oferece emprego é o diabo. Deus oferece trabalho. Então, Deus só tem filho trabalhador. Então, Deus vai te oferecer como pai trabalho, para você aprender virtude. E aí, o que o imperador oferece? Emprego, para que você viva na cobiça do salário. Quando você trabalha só na expectativa do salário, pronto, a relação não conta. Você se corrompe, porque qualquer oferta de um pouco mais de salário, você rompe a relação. Porque ela não traduz virtude. Ela não tem afeto. Então, tudo se dá no ambiente do trabalho, onde alguns estão almejando salário e outros estão almejando revelação de virtude. Então, é o fluxo. Então, por isso até a questão da sociedade líquida ou fluida vai um pouco por aí. Existe hoje uma discussão. Então agora nós evoluímos para uma sociedade líquida. Não, líquida não é uma evolução. Líquido é a crença, é a condição. Porque a natureza é fluida, a vida é fluida. Tudo que diz respeito à vida está em movimento. Respiração, fluxo, o pneuma. A primeira expressão do Espírito de Deus é o Espírito de Deus se movia na superfície das águas. Então, havia movimento sobre uma superfície líquida. Ou seja, a vida estava no fluxo e não no líquido. Então, eu posso ter o líquido, desde que ele tenha fluxo. Mas se eu tenho um líquido contido sem fluxo, ele é fomento para a proliferação de bactérias. Toda cultura de bactéria, de contaminação, de degeneração se dá em ambiente o quê? Líquido. Que perdeu o seu fluxo.
Para haver fluxo tem que haver gradiente. Alto e baixo, quente ou frio, mais pressão, menos pressão. Então nós não teríamos nenhum problema social com os gradientes se houvesse o quê? Fluxo. Se o trabalho fosse a forma de estabelecer o fluxo nas relações de modo que eu pudesse entregar a virtude que eu tenho para entregar no meio do trabalho. Mas como nós estamos virando uma sociedade líquida que não quer o fluxo, nós estamos fazendo o quê? O container que protege o líquido, mas que ao mesmo tempo impede o fluxo. Jesus encontra uma mulher samaritana e a vida dela era traduzida o quê? Numa garrafa. Ela carregava a garrafa para todo lugar que ela ia. Então, casamento para ela o quê? Era o líquido que enchia o jarro. Vida de igreja. Onde é o culto que está certo? Então, aquela mulher estava sempre transformando todo o fluxo numa coisa líquida que ela pudesse conter nas crenças que ela estabeleceu para proteger o que lhe interessa. Jesus falou para ela, o dia que você conhecer o que Deus já te deu, você vai viver o fluxo, porque do seu interior fluirá um rio de água viva. Qual foi a primeira coisa que a mulher deixou para trás? A garrafa. Porque agora ela tinha o fluxo. Ela se tornou uma mulher fluida, enquanto ela era uma mulher que carregava a garrafa para carregar o líquido. Por isso que na vida eterna o mar já não existe, o líquido. Mas vai continuar o rio, o fluxo. E o fluxo só existe quando o meu trabalho é em favor do outro. Caso contrário, eu não vou trabalhar pelo fluxo, eu vou trabalhar pela garrafa. Eu vou querer sempre ter uma garrafa maior que contenha mais líquido, porque o líquido é o que interessa na manutenção das minhas carências e dos meus interesses. O dia que eu me liberto da garrafa, beleza. Agora ela não é mais só líquida. Ela é fluida. Ela tem fluxo, ela tem movimento. Ela cumpre um propósito, ela alcança uma direção, ela alcança um destino. Então existe uma discussão. É líquido? É. E por que não está funcionando? Porque não é fluido. É uma discussão em favor de si mesmo. É cada um querendo defender a sua liquidez para poder justificar a garrafa que ele inventou para guardar o seu líquido. Perfeito, perfeito. Na verdade, hoje a defesa é a defesa da garrafa. Cada um está guardando o seu líquido na garrafa na forma que ele inventou e que convém para ele para guardar o seu líquido. Mas o líquido nunca foi para ser guardado. Foi para ser o quê? Compartilhado. Faz esse líquido virar fluxo e acabou a discussão sobre que tipo de garrafa ele veste. Mas acho que as pessoas pararam um pouco a ideia de não compartilhar, então Exato. deixou de existir o fluxo, porque, complementando então o raciocínio do Chesterton, o homem acreditava em Deus e duvidava de si, depois o homem passou a duvidar de Deus e acreditar em si, e o homem duvida do outro homem. Então eu não compartilho o meu líquido, então eu não promovo fluxo, porque eu não confio na pessoa que está na minha frente, mas talvez por uma questão de crença e por falta de fé. Claro. E aí, eu, na defesa da minha crença, em algumas situações, qual a diferença de uma rave para um culto? Hoje, dependendo se você não prestar atenção no que está sendo dito, você não vai encontrar diferença nenhuma, porque é uma reunião de garrafas. É a celebração das garrafas. E cada um procurando encher sua própria garrafa, ou no ambiente onde as garrafas são iguais, ou no ambiente onde as garrafas podem ser distintas, mas desde que toda garrafa saia de lá cheia, está todo mundo satisfeito. Então, não há muita diferença. São liturgias de engarrafamento, são liturgias de satisfação, são liturgias de contemplação das crenças. Cada um investindo alto na crença que o satisfaz e que contempla. Mas qual vai ser o fim disso? Relações que não se sustentam. Aquela mulher estava no 6º casamento. Né? Então ela acreditava em casamento. Ela não acreditava em relacionamento, porque ela continuava insistindo em casar. Então, é verdade. Tá vendo? Ela acreditava em casamento. Porque às vezes você vai olhar para a mulher daqui e fala, essa mulher não acredita em casamento. Não, ela tanto acredita em casamento. Porque às vezes você vê um homem que já está no 5º, no 10º casamento, você fala, esse cara não acredita, não. Ele acredita tanto que ele continua procurando um casamento. Ele só não tem fé na relação. Porque se ele tivesse fé na relação, talvez ele não tivesse aberto mão do primeiro casamento.
porque teria insistido na relação. Mas ele acreditou tanto no casamento que ele falou, essa pessoa não se adequa à minha crença de casamento. Então eu tenho que procurar uma outra pessoa que corresponda à minha crença. Alguém que acredite em casamento do jeito que eu acredito. Perfeito. Que bom, ficaria horas ouvindo aqui. Certamente isso já sacudiu a mente de muita gente que nos ouve ou que assiste a esse podcast. Muito, muito, muito legal. Pastor, a gente está chegando ao fim. Eu gostaria que o senhor dissesse quais são suas redes para as pessoas te seguirem. Ó, a gente tem... Alguém pode acompanhar, nós temos lá um canal no YouTube, né? Paulo Borges Júnior. Temos lá no Instagram, Paulo Borges Júnior também. E aquilo que eu compartilho lá na nossa paróquia, lá na Congregação Alfa, lá está lá, Sal na Rede. Então, Sal na Rede, toda vez que a gente compartilha alguma coisa lá, está lá disponível. No YouTube e também no Instagram. E lá no Instagram tem todos os endereços aí que o pessoal pode acompanhar a gente. Uma honra. Que bom. Pastor, muitíssimo obrigado pela sua presença, por tanto ensinamento em tão pouco tempo. Muito obrigado mesmo, foi uma honra, um prazer recebê-lo aqui. Uma alegria, sabe? Assim, você não imagina o quanto você me consola e me enche de esperança. Que bom, muito obrigado. Eu recebi o seu testemunho, o seu empenho, o seu esforço. E eu queria dar uma nota aqui. Fique à vontade. Eu queria dizer que está aqui presencialmente, junto assim com a sua equipe, o Ronaldo, que é um amigo. De infância. De infância. E quando eu falei que eu estava vindo aqui, foi a primeira pessoa que eu pensei e falei assim, eu acho que para tornar esse ambiente assim, bem verossímil, bem, né, para ter assim, o perfume daquilo que a gente gostaria de conversar, o Ronaldo está aí, um amigo de infância. Com certeza, é um enorme. Eu sei que vocês têm muito apreço um pelo outro. E o Ronaldo, ele já é muito bom, mas ele é também pai do João, que é meu neto, certo? E da Esther. Então isso deu um upgrade no Ronaldo. Assim. O Ronaldo é filho de um colega de juventude, o pai dele foi meu colega, a mãe dele foi companheiro, o avô dele me abençoou muito. E mais do que isso, é genro, é avô, é o pai do João e da Esther, então ele tem muito crédito lá para queimar. Que bom, muito obrigado, Valeu. pastor. Obrigado você que nos ouviu, nos assistiu a nós nesse podcast. Foi um prazer, uma honra. Nós estamos aí no nosso canal no YouTube, Pensamentos, Pitacos e Poesias, no Spotify, em todas as redes. Nos siga, compartilhe, mande para alguém e se inscreva no canal. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.